Amigos, prazer imenso poder estar gravando para vocês mais uma vez. Eu queria agradecer o pessoal que está inscrevendo, no meu canal YouTube, Cassiano Oliveira. Se inscreva lá você também, se você ainda não é inscrito, para receber em primeira mão os vídeos que eu gravo. E queria agradecer também as participações nas redes sociais, Instagram, Facebook. E lembrando que agora eu tenho também o grupo de WhatsApp, já estamos quase em 200 pessoas. Se você quer receber conteúdo do meu canal no YouTube ou outras coisas que eu publico em forma de texto em outras plataformas virtuais, deixe o seu número no direct do Instagram ou no Messenger do Facebook, que eu vou te adicionar e você vai estar recebendo o meu conteúdo para você ler onde você quiser, no seu trabalho, no seu horário de almoço, e está fortalecendo esse nosso diálogo. Queria agradecer também as sugestões de tema. Hoje eu vou falar sobre psicologia e a questão do medicamento. Foi um tema bastante pedido. Aos outros temas que eu não pude falar, paciência. Continue mandando as sugestões, que em breve talvez o seu tema possa virar vídeo. Mas eu gostaria de iniciar essa discussão em 3 momentos. Num primeiro momento, eu queria discutir, trazer a reflexão dentro dessa questão do medicamento, sobre a ação do medicamento, o medicamento aqui eu quero dizer o medicamento psiquiátrico e o tratamento com a psicologia. E trazendo isso de uma maneira mais simplificada, basicamente quem receita o remédio psiquiátrico, obviamente, é o psiquiatra. E o remédio, o remédio psiquiátrico, ele tem um efeito mais imediato no corpo. O remédio psiquiátrico, por exemplo, se você chegar no psiquiatra e dizer: eu estou sentindo muita ansiedade, eu não estou dormindo, e tenho tido alterações do humor, alterações bruscas de humor, ele vai te prescrever um remédio que ser um estabilizador do seu humor, ele vai prescrever um remédio para você dormir e ele vai prescrever um remédio para controlar minimamente a sua ansiedade. Esses medicamentos, eles têm ação cerebral, eles agem no cérebro anatomicamente. Obviamente eles têm também uma resposta subjetiva, uma vez que o paciente melhora, o paciente tende a dar respostas subjetivas a esses incômodos mais adaptativas, respostas melhores. A psicologia, ela lida com essas coisas, mas na ordem da palavra, mas na ordem do dito. Então, a psicologia, ela contempla mais esse lado da subjetividade e convida o paciente, para um momento de reflexão sobre aquilo através das palavras, porque o psicólogo, o psicanalista parisiense, Jacques Lacan, já dizia que sintomas são palavras não ditas. Então há uma carga anatômica, uma carga fisiológica, algo que você sente no corpo, mas que está diretamente relacionado ao que você pensa, a como você age. Então tem toda uma gama de comportamentos, pensamentos e outras coisas da constituição da subjetividade. Então basicamente é isso. O psicólogo trabalha com o adoecimento psíquico na ordem da palavra e o psiquiatra trabalha mais na ordem do orgânico, tendo também uma resposta subjetiva, assim como a intervenção do psicólogo também tem alguma resposta orgânica. Talvez dentro do tratamento de uma ansiedade, o psicólogo possa chegar com o paciente a um estado satisfatório, onde, por exemplo, num quadro de ansiedade, a sudorese na mão diminua, a taquicardia diminua, a respiração melhore. Outro ponto da minha reflexão é que hoje em dia há muito preconceito com a questão do medicamento. Geralmente as pessoas têm medo de se viciarem nos medicamentos, o que de fato acontece porque o seu cérebro, ele trabalha através de um sistema elétrico e de um sistema neuroquímico. Há uma química no cérebro que também é responsável pelas suas emoções, pensamentos e demais outras manifestações psíquicas.
E, como se diz, quando você coloca a medicação dentro desse sistema, ela altera o sistema. Alterando o sistema, ele passa a funcionar de uma nova forma. Funcionando de uma nova forma, ele demora um tempo de adaptabilidade para retornar àquela forma de funcionamento antigo. Na verdade, ele nem retorna ao funcionamento antigo. O ideal é que quando você retire, né, já falando da retirada do medicamento psiquiátrico, que você retire e o cérebro passe a funcionar de maneira natural com aquela carga de medicação. Por isso que a gente chama de desmame, o que a psiquiatria chama de desmame, ele é feito de maneira progressiva até o paciente estar adaptado, readaptado com a nova dose. Então é importante destacar aqui, já que esse canal é uma comunicação, uma via de esclarecimento, que hoje em dia os remédios psiquiátricos, eles têm poucos ou quase nenhum efeito. Obviamente alguns ainda têm efeitos colaterais grandes, quando eu disse efeitos colaterais. Eles têm alguns efeitos colaterais, mas a maioria, os mais vendidos, eles são praticamente sem efeito colateral nenhum, porque grande parte do avanço da produção da indústria farmacêutica é feito sobre isso, minimizar os efeitos colaterais e com isso potencializar os efeitos do medicamento. O meu ponto de conclusão do fechamento desse vídeo é que a gente tem que pensar, cabe uma reflexão do que a gente chama, né, no contexto da psicologia, de hipermedicalização. Hoje em dia, a doença psíquica, algumas delas que estão mais comuns, como é o caso da depressão, da ansiedade, elas entraram em uma outra esfera de possibilidades. Hoje em dia, a doença psíquica, em alguns casos, acaba virando uma banalidade dentro de um problema técnico. O que acontece? Você não pode mais se queixar da tristeza porque existe um medicamento. Então, assim, isso te impede de progredir subjetivamente, isso te impede de amadurecer psicologicamente e pessoalmente. E então, assim, a doença psíquica, a psicopatologia, acabou virando um problema técnico. Então, assim, a gente tem que refletir também, porque várias das manifestações do humano, como o medo, a tristeza, o luto, elas são reações humanas. E não podemos, né, nós não podemos nos curar da nossa condição de seres humanos. E se você, né, que é um ser humano e deseja falar sobre os percalços que são essa existência de humano, eu atendo, meu nome é Cassiano Oliveira, sou psicólogo clínico, atendo agora na rua Paraíba 474, no centro de Divinópolis. Se inscrevam no meu canal, compartilhem meus vídeos, deixem um número para o grupo do WhatsApp, vamos fortalecer esse diálogo. Meu abraço, até mais.